Boa noite, meus irmãos do Joana d'Arc. Quanto tempo, né? Mas isso tudo vai passar. Em breve, as casas vão retomar as suas atividades presenciais e nós estaremos juntos novamente. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para mais essa exposição, porque eu tenho um carinho muito grande por essa casa, porque todas as vezes que eu me dirijo aí, sou bem recebido, com muito carinho, com muito amor. E hoje o tema nos faz uma reflexão bastante profunda, tá? Que é exatamente sobre fatalidade e livre-arbítrio. E eu estava comentando ainda há pouco aqui com a minha esposa, né? Que eu estava conversando com a Cristiane, a irmã da casa, e logo após, ao terminarmos a nossa conversa, eu recebi uma notícia que um grande amigo meu, um professor muito jovem, tinha desencarnado num acidente de automóvel em Roraima. E por 2 vezes eu usei a palavra fatalidade. Isso demonstra que a gente precisa estar sempre estudando, estar sempre necessitando de estar em contato com as obras de Kardec, né? Os ensinamentos que Chico nos trouxe através também da sua mediunidade e principalmente buscar os grupos de estudo. Isso é de extrema importância. Antes de iniciarmos, né, a reflexão da noite, eu gostaria de fazer uma prece de abertura, tá? Acompanhada de uma página, ou melhor, invertendo a situação. Ler uma página, depois fazermos uma prece de abertura, para iniciarmos a nossa reflexão da noite. E hoje eu escolhi o livro Regeneração, em Harmonia com o Pai, de Samuel Gomes, ditado por diversos espíritos. E a página que eu escolhi é a página 47, e ela fala: Equação do bem. A sua fé lhe é imputada com justiça. Isso está em Romanos, capítulo 4, versículo 5. E a reflexão é a seguinte: a matemática divina se reflete em toda parte. Soma-se valores elevados de tempos em tempos, exemplificando pelos grandes espíritos que recardam a missão de crescimento espiritual das criaturas humanas. Diminui-se o teor de inferioridade que ainda predomina na manifestação de características infelizes, que impedem o ser ao sofrimento na aplicação da solidariedade universal. Multiplica os processos de espiritualidade em todas as pessoas de bem, para elevar o planeta às condições superiores no sublime contexto da evolução. Dividem-se as diferenças que existem em cada homem para que essas possam se tornar experiências no aprendizado coletivo e no aprimoramento da alma. A matemática é lei que o Supremo Autor da vida utiliza em todos os lugares, em todos os tempos, principalmente no livro sagrado dos corações humanos. Nos cálculos realizados pela sua alma leve, em considerações às equações de ordem elevada, cujos resultados sejam o bem de todos. Essa é uma reflexão que eu trouxe para a noite. E vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso guia e modelo, os nossos irmãos espirituais que estão sempre nos ajudando, nos orientando, e ao nosso Pai, de puro amor e bondade, pedimos humildemente que possamos ser iluminados nessa noite, estudando mais um capítulo da sua obra, para que possamos nos aprofundar, refletirmos, entendermos o significado realmente da nossa passagem nesse planeta. Que seu amor, que a sua brandura possa envolver a todos nesse momento. E essa luz que transborda sobre todos nós
posso transpor todos os obstáculos e ir de encontro àqueles irmãos que tanto precisam e tanto querem. Obrigado mais uma vez e que possamos iniciar as nossas reflexões da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei anteriormente, a casa solicitou que a gente conversasse um pouquinho sobre a fatalidade e o livre-arbítrio. E eu busquei o livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, O Homem durante a Vida Terrena, a questão 128. E a pergunta que é feita aos espíritos é o seguinte: tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Os irmãos espirituais respondem: se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Toda a punição seria uma injustiça, toda a recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. É isto tão real que a estima dos homens, um pelos outros, baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependem do organismo. Reduz o homem ao estado da máquina, sem livre-arbítrio e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. No rodapé dessa informação dos espíritos, é solicitado que busque a Revista do Espírito, a Revista Espírita de 1861, tá? Cabeça de Garibaldi, esse é o item. Mas eu não vou entrar em detalhe nesse item, não. O que a gente precisa de início é tentar entender qual era o procedimento dessas ideias no período que Kardec vivenciava. Então a gente precisa recorremos a alguns conceitos, né? E o primeiro conceito que eu trago é o conceito do determinismo. O que seria o determinismo? A visão de que todo evento tem uma causa e de que tudo no universo é absolutamente dependente e regido por leis causais. Já que os deterministas acreditam que todos os eventos, incluindo as ações humanas, são pré-determinados. Então, naquela época, existia uma corrente chamada corrente dos deterministas, que achavam que tudo que ocorria no universo, tá, dependia de algumas leis casuais. E eles acreditavam que tudo ou qualquer evento, por ação dos humanos ou não, era algo predeterminado. Essa era a ideia dos deterministas naquela época. Existia uma outra corrente chamada de fatalismo, que dizia o seguinte: a crença de que o que será, será, já que todos os eventos passados, presentes e futuros já foram predeterminados por Deus ou por outra força poderosa. Então eles chamavam isso do que será, será, porque tudo já tinha sido determinado ou por obra de Deus ou por obra de uma força poderosa.
Na religião, esta visão pode ser chamada de predestinação. Ela sustenta que as nossas almas vão para o céu e para o inferno. E é determinado antes de nascermos, e é independentemente das nossas escolhas. Então, antes de nascermos, nós já temos traçado o nosso caminho. Se nós iremos posteriormente para o céu ou para o inferno, independente das nossas escolhas, independente das nossas ações que porventura temos aqui, boas ou ruins, já estamos traçados, tá? Com o objetivo de sermos encaminhados ao céu, ao inferno. Isso era chamado de fatalismo, né? Ou também, como alguns colocam, o predeterminismo. Uma outra corrente era o indeterminismo. E eles diziam o seguinte: a visão de que existem eventos que não têm qualquer causa. Muitos defensores do livre-arbítrio acreditam que os atos de escolha são capazes de não serem determinados por qualquer causa fisiológica ou psicológica. Então, olha só, eles colocavam o seguinte, que o que viria, o que aconteceria, tá? Não tem nenhuma causa relacionada. E nenhum fator, ou fisiológico ou psicológico, viria a interferir também nisso. E, finalmente, a corrente do livre-arbítrio, que eles colocam o seguinte: a teoria que os seres humanos têm liberdade de escolha ou de autodeterminação. Isto é, dada a situação, uma pessoa poderia ter feito diferente do que o fez. Os filósofos têm argumentado que o livre-arbítrio é incompatível com o determinismo, né? Então, olha só, o livre-arbítrio, ele nos coloca algo que nós poderíamos mudar a nossa atitude em relação àquela situação. Ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de tirar ou não tirar a vida de alguém. E posso mudar o meu pensamento em relação a algumas coisas no decorrer, tá, da minha vida. Então a gente precisa entender esse mecanismo. O que Kardec realmente nos coloca em relação a isso? Porque o que acontece? No século XIX, existia uma euforia muito grande por uma confiança nos métodos científicos. Era ilimitada essa confiança, né? Lembrando, né, que a gente vinha de um período onde nós ficamos tolhidos durante muito tempo, né? Que foi aquele período da Idade Média, onde os conhecimentos, né, ficavam reservados para um grupo muito pequeno, né, de pessoas. Ou seja, a gente vivia numa escuridão. Não tínhamos o conhecimento de nada, a não ser aquilo que era imposto para a gente, né? E aí, vamos dizer assim, as pessoas, as cabeças daquela época, do século XIX, elas já começam a ter uma visão científica mudada, porque o rígido determinismo se sentiu abalado dentro daquele campo físico, onde nenhuma lei ela trazia uma absoluta segurança, né? E aí, lá no século XX, as coisas já começam também a sofrer pequenas alterações, né? Em relação a alguns conceitos científicos que surgiram, né? A questão da causa e efeito,
o preconceito, né, contra a liberdade, o próprio preconceito contra o livre-arbítrio, né? E aí, o que ocorre nesse período? Nesse período, Kardec, em razão de estar envolvido sistematicamente com pessoas dessa comunidade, ele também segue a sua linha filosófica. E aí a gente já pode observar na questão 851 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta elaborada por Kardec: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, quem vem a ser o livre-arbítrio? Essa é a pergunta que Kardec faz aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, questão 851. E a resposta dos Espíritos são a seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Olha bem, os Espíritos deixam claro, tá, que esta fatalidade é uma escolha do próprio Espírito. Lá no plano espiritual, quando nós discutimos, vamos dizer assim, analisamos, tá, o nosso planejamento, né, para reencarnarmos, né, a gente discute e buscamos aquilo que achamos necessário para que possamos passar aqui no plano terrestre. Às vezes somos até aconselhados pelos próprios espíritos, né, a não tomarmos aquela linha, porque eles observam que ainda não estaríamos preparados para seguirmos através dessas provas. Mas nem sempre nós achamos que isso é o correto. Então fica bem claro, né, que isso é uma opção, tá? E aí ele coloca o seguinte: falo das provas físicas, pois pelo que troca as provas morais e as tentações, os espíritos, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. É uma outra coisa que precisamos deixar claro. O tocante da fatalidade dessas escolhas nossas, ela está ligada às questões materiais, nunca às questões morais. As questões morais, elas estão dentro do livre-arbítrio, e nós é que vamos decidir no dia a dia, através do nosso, vamos dizer assim, da nossa conduta moral no nosso planeta, se nós vamos tomarmos decisões para o bem ou decisões para o mal, né? Isso está ligado às questões morais, né? E continuando, ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Gente, nós sabemos que os espíritos atuam constantemente nas nossas vidas, mais até do que a gente entende. Porém, fica claro que eles não podem interferir de maneira alguma nas nossas vontades. A vontade é algo nossa, pertence a nós, e nós que vamos tomarmos as decisões, tanto para o bem
como para o mal. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá amedrontar e abalar-nos. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer teias. Gente, é a questão da sintonia. Se nós procurarmos o tempo todo, buscarmos uma sintonia produtiva boa, nós vamos estar sempre em contato com os bons espíritos. No momento que a gente abre brechas, abrimos janelas com pensamentos não condizentes, não producentes, nós vamos abrir brecha também para esses irmãos, tá? De uma mentalidade inferior. E aí nós vamos estar suscetíveis a cometer erros. Então é importante que a gente o tempo todo busquemos a prece, a sintonia com Deus. E é importante também observarmos que a palavra fatalidade que é usada é no sentido de determinismo, tá? Então está muito interligada ali essa fatalidade com o determinismo. E aí a gente vai fazer algumas reflexões que eu acho de extrema importância, né? Dentro desse campo da fatalidade e desse campo do livre-arbítrio, né? E a pergunta é o seguinte: o livre-arbítrio, ele tem limite? É limitado? A gente precisa entender que o homem, na sua origem, criado por Deus, ele é simples e ignorante, no sentido de não ter o conhecimento de todas as coisas, para que, através de múltiplas encarnações, e na medida dos nossos esforços, vá conquistando a sabedoria e o amor, até chegarmos à perfeição. Isso é o destino de todos. Nós precisamos entender que todos os espíritos têm um único destino: sermos felizes e chegar a Deus. Isso é algo imposto por Deus. E, dependendo dos nossos esforços, como nós vamos nos esforçando, uns vão atingir isso mais rapidamente, outros mais devagar, né? Por quê? No início, nosso Pai, ele supre pelo determinismo a incapacidade do espírito. Então, quando nós estamos iniciando ainda, o nosso livre-arbítrio ainda não está plantado. Então, o Pai usa do determinismo, né? Porque o espírito não tem capacidade de escolher. É como as crianças, né? Relativamente a algumas situações, elas não conseguem solucionar os problemas sozinhos. E aí nós, pais, responsáveis, professores, precisamos intervir para auxiliá-los. E o Pai faz a mesma coisa com a gente. Em razão de não termos a capacidade de resolvermos determinados problemas, em razão ainda do nosso livre-arbítrio estar, vamos dizer assim, nos primórdios, ele interfere para que possamos, pelo menos, iniciarmos a nossa caminhada. À medida que a gente vai evoluindo, proporcionalmente ao progresso que nós conquistamos, nós vamos tendo a liberdade e mérito para que possamos utilizar, aí sim, do nosso livre-arbítrio. Então, para que a gente venha atingir essa perfeição, durante um determinado tempo, ainda ficamos ou estamos sujeitos ao determinismo. Quando a gente vai vulnerando isso,
vamos melhorando isso, vamos criando, vamos dizer, uma autonomia, nós vamos tendo mais responsabilidades. Daí a importância de nos instruirmos, de nós procurarmos a cada reencarnação nossa aproveitarmos o máximo possível. Infelizmente, ainda fazemos ao contrário, aproveitamos o mínimo possível. Mas Deus é paciente, Deus nos dará sempre as oportunidades. Essa liberdade plena, né, na questão material, também há certos limites. Isso já não vai ocorrer em relação à questão moral. Mas a questão material, liberdade plena, existe limite. Já na questão moral, não. Porque nós, em razão do nosso livre-arbítrio, nós vamos ter consciência a cada evolução nossa de melhorarmos. Poderemos até nos revoltar ou nos resignar, ceder ou não às influências negativas do meio. Ser governados pelos instintos e imperfeições ou pela consciência, o seu guia infalível. Esse é o nosso maior guia. Ah, mas espera aí, o meio interfere? O meio ajuda, é evidente. Mas nós precisamos entender que por muitas vezes nós, no plano espiritual, ao fazermos o nosso planejamento para reencarnatório, nós pedimos, às vezes, para sermos colocados em determinadas situações onde o meio é totalmente desfavorável para o nosso crescimento. Mas não quer dizer que não possamos superar isso. É evidente, quando você é criado, né, numa família onde ele passa orientações, onde incentiva você ao crescimento intelectual, quando demonstra as boas maneiras, o amar o próximo, isso facilita o nosso aprendizado e o nosso entendimento. Mas precisamos entender que isso é uma escolha do espírito. Aí a gente pergunta, a fatalidade existe? E aí a gente começa a pensar. O ato de reencarnar ou de morrer são as únicas experiências que não pode se evitar. Então nós não temos como evitar a morte nem a reencarnação. Isso faz parte do nosso aprimoramento, do nosso crescimento espiritual. Porque pela lei da evolução, somente através das múltiplas existências, o ser humano atingirá a perfeição. Então, eu tenho que ter a consciência como espírita que eu só vou atingir a perfeição através das minhas sucessivas reencarnações, independente do tempo que isso leve. Essas reencarnações é que vão me trazer o aprimoramento, o entendimento moral, principalmente. Então isso está dentro já de uma lei universal, das leis de Deus. Continuando. Mas pelas suas obras pode amenizar as dificuldades que advirão desses momentos. Sim, eu às vezes faço um planejamento reencarnatório
onde, porventura, eu solicitei que eu perdesse um braço por algum entendimento de uma vida passada, eu comprometi um irmão ou alguns irmãos em relação de usar o meu braço para chicotear, para apunhalar. No momento não interessa. E aí eu vejo que a minha prova seria de grande importância que eu perdesse meu braço. Em razão daqui na terra, o espírito se comprometer realmente com tudo aquilo que ele planejou, e ele começa a ter uma atitude correta, seguindo as leis de Deus, a própria espiritualidade, com a permissão de Jesus, ela não vê a necessidade que se perca um braço. Pode se perder uma mão, um dedo, você pode ter que usar seu braço, a sua mão, por exemplo, para psicografar muito. A espiritualidade vai atuar nisso. Isso é um mérito e a responsabilidade do comprometimento que você teve lá no campo, no plano espiritual, Na medida em que efetua as escolhas pela lei da causa e efeito, estará sujeito à consequência dessas escolhas. Então, podemos afirmar que a fatalidade ou determinismo existe unicamente em relação às escolhas feitas. Então, fica claro que fatalidade e determinismo é algo com as nossas escolhas físicas, A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual uma máquina sem vontade, Imagina a gente, encarnando aqui, e não teríamos nenhuma vontade de modificar algo, pois já estava determinado. Que mérito seria isso? Que mérito seria a reencarnação, E aí a gente lembra uma questão que é muito utilizada, a gente fala muito, a questão do mal. A existência do mal é fruto das escolhas do indivíduo, sendo necessário para que o homem, superando-a e sabendo distinguir entre o certo e o errado, atinja o bem. No momento que eu começo a desenvolver o meu livre-arbítrio, eu já sei o que é certo ou errado. Eu já sei a linha que eu devo seguir, para fazer o bem. Quanto mais progride, menor será a probabilidade de errar. Gente, quanto mais autonomismo nós tivermos, menor será a nossa probabilidade de erro, porque o nosso livre-arbítrio está mais acentuado, Jesus, o ser mais perfeito da terra, já conheceu. Estava acima do erro, por isso venceu todas as tentações e obstáculos da sua jornada terrena sem falhar. É por isso que nós temos que temos como guia e modelo Jesus. Jesus não teve necessidade de reencarnar, porque ele já conhecia, ele já sabia qual a linha que deveria seguir para o bem. Já tinha passado por tudo isso. Então essa questão do mal e do bem é uma questão do livre-arbítrio. Então nós precisamos trabalhar, estudar, buscarmos a cada instante
a nossa melhoria, entender que vamos errar, e errar muito. Eu acabei de falar para vocês, ainda há pouco citei 2 vezes, tá? A palavra a gente fugiu até agora, citei 2 vezes, né? A questão da fatalidade, desculpe, tá? Por 2 vezes. Olha só, que fatalidade é essa? Algum tempo atrás, eu li uma reportagem que 2 irmãos, se eu não me engano foi nos Estados Unidos, alguma coisa assim, eles foram fazer a limpeza das janelas de um prédio de 47 andares. E o local que eles estavam, o andaime, né, despencou, tá, do 47º andar e caiu. Entre aspas, né, que fatalidade. Eram 2 irmãos, o irmão mais novo, na queda, desencarnou. O irmão mais velho, ao bater com o andaime no solo, após algum tempo, os bombeiros chegaram e encontraram ele caído, como se fosse uma casca de ovo, né, toda quebrada. Inúmeros ossos, órgãos, né, estavam danificados. Detalhe, ele ainda segurava o controle do andaime. Ele foi removido com muito cuidado para os hospitais, depois de inúmeras cirurgias, depois de muito tempo internado. Ele foi se recuperando, não pôde voltar a trabalhar porque a sua coluna ficou danificada, ele tinha dificuldade para andar, não conseguia nem sempre concluir as frases, mas deu continuidade à sua vida, tem 4 filhos e tudo mais. Aí eu pergunto, que fatalidade, né? Fatalidade para aquele que desencarnou e uma fatalidade para aquele que sobreviveu, porque ninguém acreditaria que alguém suportaria uma queda do 47º andar. Mas peraí, lá no início eu falei, a nossa doutrina ela é bem clara quando ela fala em religião, filosofia e ciência. E se nós procurarmos, nós vamos encontrar as causas, o porquê, entre aspas, daquela fatalidade, né? Primeiro, o andaime não estava devidamente fixado. Segundo, eles não usavam equipamento de segurança. Terceiro, depois, após perícias, foi constatado que a manutenção nos cabos não foram feitos corretamente. Então, não tem fatalidade aí. Isso foi um erro, ou sucessivos erros. É comum nós mesmos espíritas, né, colocarmos quando tem alguns desencarnes abruptos, né, principalmente em acidente de automóvel, né, pô, que fatalidade. Na verdade, precisamos entender que não existe nenhuma fatalidade aí. Na maioria das vezes, tá, nós vamos constatar a imprudência, o alcoolismo, as drogas, a falta de manutenção. Isso leva aos acidentes. Então, não tem fatalidade, né? Se você tem consciência que não deve beber e dirigir, isso vai evitar problemas. Se você tem certeza que a manutenção do veículo é de extrema importância para você trafegar, vai evitar problemas. Mas nós precisamos encontrarmos desculpas. Que nem a questão da existência do mal.
A existência do mal é fruto do indivíduo. Você hoje já tem consciência do que é certo, do que é errado, do que é mal, do que é bom. Então, através do seu livre-arbítrio, você vai determinar o seu caminho. Nós não somos Jesus. O mestre não precisou passar por essas etapas, né? Porque ele já tinha conhecimento. E com isso ele superou e venceu todas as suas tentações aqui no nosso planeta. Mas nós precisamos ser testados para realmente termos a certeza que estamos indo no caminho correto. Falamos tanto de sucesso e fracasso, né? A maioria, ou sempre, os insucessos são em razão da nossa conduta. Nós não viemos aqui para sofrer. As nossas reencarnações, elas são preparadas para darem certo. Infelizmente, em razão da nossa vaidade, orgulho, né? Das questões materiais, ainda que estamos impregnados, na maioria das vezes nós erramos. O esforço que nós temos que fazer é muito pequeno, mas cometemos sucessivos erros. Então, essas questões, dentro da nossa doutrina, são questões superadas. Nós sabemos o caminho, precisamos ter a fé, a certeza de evitarmos os obstáculos. Essa é a ideia. A nossa doutrina nos fortalece nesse sentido. Isso tudo é colocado para que nós possamos evoluir bem, firmes, independente do tempo. Esse tempo que a gente quer determinar, isso é muito da gente, não é o tempo de Deus. Então, irmãos, vamos buscar o entendimento através, né, do estudo, dos grupos, né, da participação do dia a dia na nossa casa. Isso é de extrema importância para que a gente venha esclarecer essas dúvidas que às vezes surgem nas colocações das obras doutrinárias. Mais uma vez, só quero agradecer a oportunidade de estar juntos. Fico muito feliz, tá, de participar dessa reflexão. Espero que tenha atendido alguma coisa de vocês, e da próxima vez, se Deus quiser, porque já está saindo aí umas orientações para que possamos retomar as casas, estaremos juntos aí. Fique com Deus, tá? Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos.